O idiota pode mudar. Fala, vinheteiro. Vai, eu quero só fazer uma pergunta pro Flávio, que eu vejo ele indo e voltando, né? Que o sábio pode mudar de opinião e o idiota nunca. Você é um cara... dizer que só os mortos não evoluem. Esse é um provérbio chinês que eu peguei no Evolui Google. é câncer. Também, a gente se transforma, é melhor. Câncer Não, mas você é um cara Câncer muito ativo evolui muito, na rede social. câncer. Só que aqui na própria entrevista você vai, volta, fala do Bolsonaro, eu vejo que você busca um discernimento. O que você está achando uma porcaria do Bolsonaro? Uma opinião numa linha, vai. O que você acha Opinião numa porcaria no Bolsonaro vai ser essa indicação pro STF. Isso, isso pra que mim, você é tá a pior coisa que ele vai fazer, porque o STF perdura. O STF que a gente tá aí hoje é tudo do PT, entendeu? e aí continua a maior lá. parte é a indicação do PT. Você fala assim, mas a eleição mudou muito, a eleição também mudou muito no legislativo. O judiciário tá lá, não tem mudando, continua a mesma coisa. E ele tá querendo colocar alguém que é do establishment. O que o André Pela Mendonça aquela frase polêmica aí do... eu acho que isso aí é uma coisa terrível que ele vai fazer em relação se ele indicar de fato o André Mendonça, porque é um cara que ele é da Associação dos... Terrivelmente a Associação Nacional dos Advogados da União, que de que ela cuida de todos os conselheiros, os magistérios, assim por diante. Quer dizer, é gente que vai aconselhar o ministro, vai aconselhar o juiz, vai aconselhar o desembargador a ter as suas decisões. Quer dizer, é uma associação com muito poder, e ela que manteve turma do Gilmar, turma do Toffoli, turma, sabe, o pior do establishment que a gente tem aí vai ser mantido. Quer dizer, eu não sei por que o Bolsonaro enfiou na cabeça esse ideia. Esse que é da frase terrivelmente evangélica. Desculpa, pra mim, o pior evangélico. turma que tem pra mim é a turma do Barroso, que foi quem inventou Também, o financiamento Barroso. público de campanha. Barroso fala O grande bonito. presente que o meus Barroso, que amigos. fala bonito, deixou pro Brasil, o Ele é grande lindo. presente que ele deixou pro Brasil foi o financiamento público de campanha. É verdade. Também de políticas de identidade. Agora, a STF é difícil você ver quem é que tem uma grande popularidade por aí, né? Mas ninguém vai falar Não, mal a da política STF de como identidade, faz na TV o problema é o chinchila financiamento por causa disso. público. Nós nunca falamos de STF, agora a gente tá falando de STF. Deixa lá. Olha que coisa maravilhosa. Então, mas o que aconteceu com a Suprema Corte aqui é que os deputados jogavam embaixo do tapete esses negócios de gay, casamento gay, essa coisa toda, que era mais polêmico, jogavam embaixo do tapete, sobrou pros velhinhos decidir, que eles não têm que ficar decidindo isso aí. Lá é só questão importante, não, fica discutindo... É que a questão ela é alçada à categoria de tema constitucional, então acaba na mão deles. É o tamanho da Constituição. A Constituição ela abarca todos os temas, então assim, tem a marca Então, mas constitucional. tem que mudar isso daí, tá ok? Mas Tem que mudar isso daí. no tá caso por exemplo, de você equiparar o crime de racismo ao crime de homofobia, aqui a gente tem um problema em primeiro lugar, você não consegue definir perfeitamente ali onde começa a homofobia e onde termina. Mas Então, o problema é tema que isso amplo. não é uma novidade. Segundo- Isso já foi trazido para a corte há 16 anos atrás. Ninguém lembra. Há 16 anos atrás tinha um editor de livro no Rio Grande do Sul chamado Elvanger, que publicava cara livro neonazista lá, antissemita. assim. Aquele o quê? Livro antissemita. Então o caso Elvanger, que foi preso por conta disso e apresentou um habeas corpus que acabou parando no STF em 2003 e chegou para dizer se aquilo era um caso de racismo ou não. Porque racismo até então era só a questão da etnia. Então teve um parecer da maior qualidade dentro do STF, que foi do professor Celso Laffer, que ele trouxe na condição de amigo da corte, não é, em defesa da comunidade judaica, dizendo que a ciência, já no final dos anos 90, não tinha mais dúvida nenhuma que a questão de raça não existia. Não existe raça além da raça humana. Só existe o ser humano. E que, portanto, o conceito de raça, a partir desse tópico, a partir dessa convergência científica, era uma questão social, de identidade cultural, é uma questão de nascimento. Então, que a questão de raça, o termo raça, ele poderia abarcar, sim, judeus como uma raça. A partir desse entendimento social de raça, de identificação, e não como uma questão de etnia, de formação genética, por fatores exógenos e não endógenos. Exatamente. Mas Então, a partir daí, quando o STF ele adota o conceito estendido de raça, ele passa a proteger judeus de antissemitismo no Brasil e passa a proibir publicações como a do Elvanger.
O que ele fez agora, 16 anos depois, foi repetir o conceito pro estendido de só que raça de uma que foi maneira- adotado em 2016. Só que agora você considera gay uma raça, entendeu? Você faz uma um equiparação. Não, é um ao grupo racismo. social. Lembrando ainda que racismo é o segundo crime brasileiro que ele é imprescritível. Quer dizer, se você mata alguém, vai lá, escapa da justiça, 3 décadas, 5 décadas, você tá livre. Então tem que entendeu? acabar Você- com a lei de Agora, racismo. você vai lá, faz uma coisa que eu não consigo definir exatamente onde começa a homofobia, onde termina. Isso se eu falar isso com 8 anos, Mas daqui isso é a pouco eu mesma vou ser coisa pro punido lá pra racismo frente. étnico. Entendeu? Então, isso é uma coisa É a terrível. mesma Quer dizer, coisa, por então você tem esse que crime acabar com a é lei. imprescritível, homicídio não é. Você entendeu? Quer dizer, homicídio prescreve. Isso é um problema aí- do legislativo, Não, não eu do sei que- judiciário. você Então, percebe? e tá lá o STF legislando quando Não, isso aí deveria ser um o problema STF ele já fez isso há legislativo. 16 Com anos. é essa que ninguém lei. Não, percebe, ninguém essa tem discussão memória. não passou pelo legislativo. Bom, o Essa legislativo discussão não passou. sempre tira da reta. Então, essa porque discussão dá não voto. passou. Não Essa- dá voto, Então, Flávio. exatamente. Essa O cara discussão tem medo de falar, conceito olha, eu de regra, defendo de tal raça, coisa. existe há eu 16 defendo anos. tal coisa, eu quero que seja equiparado agora a homofobia. E você ainda não define, como eu disse, você não sabe onde tá o dentro e onde tá o fora. É uma lei terrível, sabe? Não é uma lei, na verdade, é uma decisão do STF que tem Não, consequências você está jurídicas falando da terríveis. legislação de racismo. Porque para eu definir o que é homofobia. racismo étnico ou não, é a mesma coisa de eu tentar decidir se o crime foi E como é que eu vou definir se o cara é homofóbico gay ou não? Como é que eu vou decidir o que é homofobia querido, ou não, eu posso entendeu? lhe dizer como que questão de definir você se o cara é gay ou não. O que é Isso homofobia eu posso ou lhe não? explicar. Então, mas como É é que eu vou difícil, definir o que é doutor. o cara homofobia gay ou ou não? não. É difícil. Eu, por exemplo, sinto um comichão assim, mas vai até certo ponto. Qual é o limite do humor? Qual é o limite do Se comichão? Aí você dá repreender uma- o seu